Alô, galera, estou de volta para mais um boletim diário aqui no canal do VF com as principais informações do Santos nesta segunda-feira. Segunda-feira de folga para o time santista que esteve neste domingo em Maceió e ficou no empate em 1-1 contra o CRB. Pois é, o resultado não foi o que todos nós esperávamos, mas serviu pelo menos para manter a vantagem de 4 pontos do Santos na liderança da Série B, já que os seus maiores concorrentes também não foram muito bem nesta 18ª rodada da Série B. Mas nesse vídeo eu quero falar especialmente sobre a negociação do Santos com o atacante Wendel, jogador do Porto B, que está na segunda divisão, que disputa a segunda divisão do Campeonato Português. Essa informação eu trouxe há 5 dias para vocês com absoluta exclusividade e nesta segunda-feira foi repercutida pelo jornal O Jogo, lá de Portugal. Eu vou trazer para vocês informações sobre o jogador. Vou trazer aqui um áudio com um comentário de um jornalista português, especialista em futebol português, ele é de Portugal, falando sobre o Wendel, sobre as características do jogador, sobre o valor de mercado. E vou também dizer por que o Santos ainda não contratou esse jogador, é uma negociação que já acontece há alguns dias. E vou repercutir também, falando de contratações, a entrevista do coordenador de futebol do Santos, Alexandre Galo, concedida nesta segunda-feira à Rádio Transamérica em São Paulo. Ele falou sobre Juan Pablo Vargas, falou sobre prioridades, falou sobre goleiro. Enfim, vamos falar sobre todas essas possibilidades de contratações e vamos falar também sobre Bilharce, por que ele ainda não foi oficialmente anunciado como novo reforço do Santos, tá certo? Tudo isso depois da vinheta. É isso aí, galera. Já deixa aquele like, compartilha o vídeo, ativa o sininho das notificações e, claro, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. Rumo aos 50 mil inscritos. Essa é a nossa próxima meta aqui no canal. E você já sabe, quando atingimos uma meta, eu sorteio 2 camisas oficiais do Santos. Uma para o pessoal do Clube de Membros e outra para os inscritos em geral. Portanto, não perca tempo e participe dos sorteios que são patrocinados pela loja A Esportiva, a loja de material esportivo mais completa do estado de São Paulo, só aqui na Baixada Santista. São 3 lojas, tem a loja principal em Santos, lá no Praia Mar Shopping, tem a loja também em Santos, no centro da cidade, na Rua Frei Gaspar, tem a loja também de São Vicente, lá no Brisa Mar Shopping. Temos também 2 lojas no ABC, lá no Shopping ABC em Santo André e lá no Shopping Metrópole em São Bernardo do Campo. E tem também loja lá no Vale do Paraíba, no Taubaté Shopping em Taubaté. E esse vídeo também é um oferecimento do Centro Automotivo Baobá. Seja bem-vindo a Baobá, oficina especializada em funilaria, pintura e mecânica. Rua Xavier Pinheiro, 151, Vila Matias, Santos. Telefone 3221-4899 e 3221-7378. É isso aí, galera! Vamos falar desse Santos agora e começando pelo assunto principal do vídeo, que é sobre o atacante Wendel. Eu trouxe para vocês com exclusividade essa notícia há 5 dias. Eu informei que o Santos estava negociando com esse jogador. Essa informação ela foi confirmada nesta entrevista concedida pelo Galo à Transamérica, à Rádio Transamérica, e também foi repercutida pelo jornal O Jogo, lá de Portugal. E antes de atualizarmos as informações sobre essa negociação do Santos com o Porto pelo Wendel, eu vou mostrar para vocês aqui, vou colocar um áudio do meu colega português, o Pedro Cunha, lá do Portal 00, dos principais portais esportivos de Portugal. Ele fala sobre o Wendel Silva, esse jogador que atua pelo Porto B, pelo time B do Porto, que joga a segunda divisão do Campeonato Português. Vamos ouvir aqui o que o Pedro Cunha fala sobre o Wendel. Wagner, alô, tive que fugir aqui para a casa de banho para conseguir falar. Casa de banho. Está muito barulho aqui na praia com a criançada, não dá para falar mesmo. Conheço bem o Wendel Silva, ele apareceu há 2 anos aqui no Leixões, destacou-se na segunda liga, ele vinha creio, com a escola do Flamengo, se não me engano. Veio do Flamengo. Atacante forte, sabe trabalhar na área, boa qualidade na recepção, muito frio a finalizar, chamou muita atenção no Leixões, para atuar no nível médio, e o Porto aproveitou para a equipa B.
Na equipa B, a folha salarial não ultrapassa os 10 mil euros por mês. Portanto, eu diria que o... Prestem atenção no que ele disse, hein? Ele joga na equipe B e que lá, pelas informações que ele tem, o Porto não paga nenhum jogador da equipe B, da sua equipe B, mais de 10 mil euros por mês, o que daria hoje cerca de 60 mil reais. É o máximo que se ganha para um jogador que atua pelo time B do Porto. Ele deixou isso claro. Wendel andará ali entre os 8 mil e os 10 mil euros mensais. É impossível ser acima disso. Ele, na última época, esteve sempre na segunda equipa do Porto e teve 3, 4 chamadas à equipa principal quando houve lesões ou castigos dos atacantes do Porto principal, do Porto A. O Ivan Nilsson, o Taremi, o Fran Navarro e o Tony Martínez eram os concorrentes do Wendel. Vocês ouviram. Na última temporada, ele só jogou na equipe B, mas teve 4 convocações para o time principal, quando teve ali problemas de lesão, problemas de suspensão, e mesmo assim ele não ficou, ele acabou não ficando no time principal, teve uma ou outra oportunidade apenas no time principal e voltou depois para o time B para disputar a segunda divisão. Isso na última temporada. Ele nunca atuou, de fato, pelo time principal do Porto. Esse jogador de 23 anos, depois eu vou trazer aqui os números, mais detalhes desse atleta. Esta época havia a dúvida se o Porto o ia promover ou não para o elenco principal, mas o Vítor Bruno não quis que ele subisse. Portanto, continuaria na equipa B ou então sairia ou vendido ou por empréstimo. O valor de venda que o Porto está a pedir anda nesta altura ali à volta dos 2 milhões, 1,5 milhão de euros por uma venda definitiva. E o salário mensal, como eu te disse, tem de ser entre os 8 mil e 10 mil euros. Não pode ser acima disso, porque o Porto na equipa B não paga mais do que isso. Vocês ouviram, mais uma vez ele destacou o valor do salário, falou que o Porto chegou a pensar em promovê-lo, mas aí o técnico Vítor Bruno decidiu não colocá-lo no time principal, ele continuou no time B do Porto e está até lá. Decidiram que ele só iria ser emprestado ou vendido em definitivo, que não serviria para o time principal do Porto. Então essa é a realidade do Wendel, um jogador de 23 anos que joga pela segunda divisão do time do Porto. Eu vou trazer aqui mais detalhes sobre o Wendel, vou pegar aqui o Transfer Market do Wendel, vou compartilhar com vocês aqui, só um minutinho, vou colocar aqui o Transfer Market do Wendel para a gente poder analisar mais um pouco esse jogador. É um jogador, como vocês estão vendo aqui, olha aqui, ó, joga no Porto B, como está aqui, né? Disputa a segunda divisão do Campeonato Português, tem 23 anos. Nessa última temporada do futebol português, ele disputou 31 partidas, fez 18 gols e deu 6 assistências. Os números são bons para um atacante. Ele é um atacante, joga tanto de centroavante como joga também de atacante liberado, especialmente pelo lado esquerdo. Os números são bons, mas a gente tem que lembrar que se trata de um jogador de segunda divisão do futebol português. Como já dissemos, ele começa na base do Flamengo, depois vai para o Leixões, é emprestado para o Covilhã, retorna para o Leixões e aí vai em definitivo para o Porto, que é dono dos direitos econômicos do jogador. E segundo o meu colega português, é um jogador que vale entre 1 milhão e 1,5 milhão de euros, ou seja, de 5 a 9 milhões de reais. Ou seja, gente, é um jogador de baixo custo. Até aí tudo bem, se o Santos entender, se o scout do Santos avaliou que é um jogador que vale a aposta, já que é um valor baixo para investimento, beleza, tranquilo. O que me preocupa é que, pelas minhas informações, como eu já trouxe aqui para vocês, o Santos estaria disposto a pagar 500 mil euros só pelo empréstimo de uma temporada e, se quiser ficar com o jogador ao final do empréstimo, pagaria mais 2,5 milhões de euros, ou seja, 3 milhões de euros para ter esse jogador, se quiser ficar com ele em definitivo. E, além disso, o Santos estaria disposto a pagar a ele um salário de 350 mil reais, pelas minhas informações. Se eu tiver enganado, por favor, Galo, me desminta aqui. Mas essa é a informação que eu tenho de apuração. O rapaz ganha lá
cerca de 60 mil reais, isso se ele ganhar 10 mil euros, que é o máximo que se paga lá no Porto para jogador que está no time B, e aqui ele ganharia 350 mil. É uma diferença absurda e sem nenhuma justificativa. Torço para que o Santos não embarque nessa, a não ser que o cara seja aí o novo Coutinho, que seja aí o novo Ronaldinho Gaúcho, e aí o Santos vai pagar barato, né? O Santos vai pagar muito barato se for o caso, mas pelo que tudo indica, se ele não serve para jogar no Porto A, do time principal do Porto, né, que não está nem entre as grandes equipes do futebol europeu, aí, né, é de a gente ficar desconfiado se no Santos ele vai ter tanto aproveitamento assim. Bom, vamos aguardar. O que me deixa um pouco mais tranquilo é que nesta segunda-feira me disseram, pessoas de dentro do Santos me disseram, pessoas próximas ao presidente Marcelo Teixeira, me disseram que o presidente não vai pagar, não vai contratar esse jogador por esses valores. Vamos aguardar, espero realmente que isso aconteça. Bom, e o que disse o Alexandre Galo sobre o Wendel e sobre outras possibilidades de contratações nessa entrevista à Rádio Transamérica? Ele não disse nada demais. Sobre o Wendel, ele apenas confirmou a negociação, mas não deu detalhes, não disse se estava encaminhada, se o Santos realmente iria contratar esse jogador, mas também não descartou essa possibilidade. O único jogador que ele descartou qualquer possibilidade de contratação, jogador que está sendo especulado, né, que estava sendo especulado aí como possível reforço do Santos nesta janela, é o zagueiro Juan Pablo Vargas, o zagueiro costarriquenho. Segundo o Alexandre Galo, em nenhum momento neste ano o Santos esteve interessado neste jogador, portanto, esqueçam Juan Pablo Vargas. Segundo Alexandre Galo, não é um jogador que está na lista de contratações, né, na lista de possíveis contratações do Santos. Porém, ele disse que esta semana é uma semana decisiva e que o Santos pode aí anunciar, além do Billy Arce, o Santos pode anunciar goleiro, o Santos pode anunciar zagueiro e o Santos pode anunciar também atacante, especificamente centroavante. São as prioridades do Santos. Goleiro, zagueiro, atacante de beirada e centroavante, são essas as prioridades. O próprio Galo confirmou isso novamente. Vamos aí ficar, então, atentos à movimentação do Santos nesta semana, pode pintar surpresa aí. E sobre o Billy Arce, gente, o que o Galo falou sobre Billy Arce, jogador equatoriano, atacante que veio do futebol colombiano e já está treinando no Santos há uma semana? Bom, ele falou exatamente o que temos informado aqui para vocês. É um jogador que já está acertado com o Santos, houve aquele problema, né, inicialmente com o empresário dele, que queria pedir um pouco mais do acordo que foi feito no início, depois apareceu a história do Once Caldas, que reivindicou aí um pré-contrato que havia feito com o jogador, o Santos acabou se entendendo com o empresário, também o empresário se entendeu com o Once Caldas, cada um ficou com uma parte, o Santos ficou com 51% do jogador, o empresário ficou com 29% e o Once Caldas ficou com 20%, tá tudo certo, falta apenas regularizar a documentação do atleta, a documentação pessoal, e eu acredito que nesta terça-feira, finalmente, o jogador será anunciado de forma oficial pelo Santos. E para encerrarmos esse vídeo, eu quero fazer aqui um rápido boletim do Santos, que depois de empatar com o CRB neste domingo lá em Maceió, retornou a Santos, folgou nesta segunda-feira. Nesta terça-feira, a equipe volta a trabalhar no CTR Pelé, logo pela manhã, já pensando na partida de sexta-feira contra o Sport na Vila Belmiro. Mais uma vez, o técnico Fábio Carille não poderá contar com o meia Juliano, que continua machucado, jogador, aliás, que só volta em setembro. O técnico Fábio Carille deve repetir a mesma equipe que jogou lá em Maceió, ele deve repetir nesta partida contra o Sport na sexta-feira, tá certo? É isso aí, grande abraço a todos, nos vemos na live das 22, valeu, até mais!